Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vinda à nossa live 32 do Devocional Plenitude. O Devocional Plenitude é um devocional que tem o objetivo de levar-nos além em todas as áreas da nossa vida em 40 dias. Então hoje é o dia 32 de 40. Se você está chegando aqui agora, não tem problema, fica aqui. Essa live também é para você. E você pode assistir as lives gravadas no YouTube. Fica tudo salvo lá na playlist. Você pode procurar Eu Sou a Monique Devocional ou Monique Oliveira Devocional, que você vai encontrar facinho. Tá tudo lá desde o dia 1º. Todas as lives salvas para você assistir, fazer os exercícios e viver essa jornada, tá bom? Hoje nós vamos começar falando no bloco de perdão. A gente vai começar a falar sobre perdão e hoje o assunto vai ser o que é e o que não é perdoar, tá bom? Se você tem o devocional, você vai abrir a sua Bíblia na página 205. E se você não tem, você vai abrir a sua Bíblia em Mateus 18, tá bom? A gente vai ler o versículo 21 e o 22. Oi, meu amor. Vai lá com o papai trocar de roupa? Vai trocar de roupa? Fala oi. Oi. Manda um beijo. Mãe, assim. Agora não dá, meu amor. Assim. Vai lá com o papai, vai? Vai, papai. É? Não. Vai com o papai. Mãe, assim. Agora não dá. Hoje tem visita. Vai lá com o papai, vai. Vamos orar pra gente começar? Vamos orar. Você vai vir orar aqui com a mamãe? Vem cá. Senta aqui com a mamãe. Vamos orar? Você vai fechar o olho? Vai? Fecha o olhinho pra gente orar. Amado Jesus, obrigada, Pai. Obrigada por estarmos aqui. Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Em tudo aquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos, Pai, nós precisamos de Ti. Sim, nós precisamos de Ti mais que o ar que nós respiramos, mais que o bater do nosso coração, Senhor. Pai querido, Pai amado, Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, me ajuda a perdoar quem eu preciso ainda perdoar, Senhor. Deus, traga consciência para nós, papai, nessa manhã. Senhor Jesus, aquilo que ainda não perdoamos, aquilo que ainda precisa ser tratado no nosso ser, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus, coloca um filtro no nosso ouvido, que cada um receba na medida que precisa, Senhor Jesus, em que, enquanto Deus, nós fomos falando, Pai, aquilo que está no devocional, aquilo que o Senhor colocar no meu coração, que venha, Senhor Jesus, na nossa mente, as pessoas, os acontecimentos, Pai, que nós precisamos ainda perdoar. Senhor Jesus, para alguns pode ser difícil, Senhor Jesus, este perdão, mas a Tua palavra diz, Pai, que nós podemos todas as coisas em Ti que nos fortalece. Nós vamos entender, Senhor Jesus, o que é e o que não é perdoar. Jesus, e liberar o perdão. Sermos capazes em Ti, Pai, de liberar o perdão para quem precisamos. Senhor Jesus, vai, Senhor, ao encontro de quem necessita. Traz para este lugar, que não seja, Senhor Jesus, apenas mais uma live, mas que seja um divisor de águas na vida de cada um. Senhor Jesus, na medida que precisa, Senhor. Deus abençoa, Jesus, as vidas que estão aqui. Senhor Jesus, vai curando, vai restaurando, vai libertando a cada um, Pai. Senhor Jesus, é o que eu te peço, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Para você que chegou agora, seja muito bem-vinda. E hoje a gente vai começar a falar sobre perdão. Hoje começa o nosso bloco de perdão e hoje a gente vai entender o que é e o que não é perdoar. E aí, se você tem o devocional, você abre na página 205 e se não tiver, você vai abrir a Bíblia em Mateus, tá bom? Mateus 18.
Mateus 18, versículos 21 e 22. Diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então aqui Pedro ele se aproxima de Jesus e fala assim: Pai, Jesus, quantas vezes? Senhor, quantas vezes que eu tenho que perdoar o meu irmão? 7? Então ele diz assim, 7 como se fosse assim, eu imagino, né? Pedro como ele era, eu imagino que ele deve ter falado assim: 7 tá bom, né? Já tá demais até. E aí Jesus fala assim: não, eu não te digo 7 vezes 7 vezes, mas até 70 vezes 7, né? E quando a gente ouve isso, muitas vezes a primeira coisa que a gente passa na nossa cabeça é fazer a conta. Quantas vezes são, né? Mas não é sobre quantas vezes. É assim, ó, não, isso aqui é como se ele dissesse assim, ó, é infinito. Você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Por isso que a gente vai falar o que é o que não é perdão. Porque às vezes as pessoas confundem muito. Né? Às vezes as pessoas não têm clareza do que é, o que não é o perdoar. Mas, eu lembro... Deixa eu ver, acho que depois eu falo dessa outra referência. Mas vamos lá, vamos começar. Nada é por acaso, principalmente na palavra de Deus. Você já parou para pensar que a única coisa que Jesus precisou mandar fazer 70 vezes 7 é perdoar? Ele sabia o quanto o perdão era desafiador e o quanto não perdoar nos aprisiona e destrói a nossa vida. Meu marido sempre fala que todos os problemas da humanidade vêm de um estado de não perdão. Quanto maior for a mágoa, maiores são os problemas. Né? E aqui, se a gente olhar, Pedro fala assim: quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão? Então, às vezes, perdoar um desconhecido é mais fácil. Mas o irmão, aquele que está perto de você, e aqui, irmão, entenda como aquele que está mais próximo de mim, né? Meu marido, minha mãe, meu pai, meu irmão, de fato, né? Aquelas pessoas que têm mais acesso a mim. Por quê? Quanto maior a intimidade, maior a proximidade com a pessoa, mais intimidade ela tem, mais coisas ela sabe de você, né? E maior é a expectativa que nós temos sobre essa pessoa, né? Então, maior é assim, a expectativa, a régua que a gente coloca, né? A medição, se for, olha. Então, muitas é alto, né? Tipo, como que essa pessoa que me conhece tanto fez isso comigo? Como, né? Então, a gente pensar nisso. Mas até esse, né? O mais íntimo, ele também precisa de perdão, né? Nós precisamos perdoá-lo. E aqui o Paulo Vieira, ele fala que todos os problemas da humanidade vêm do estado de não perdão. E hoje a ciência já mostra que muitas das doenças, né, são do estado de não perdão. São de mágoa, né? São de cunho emocional. Na verdade, é assim que a ciência fala, de cunho emocional. Então, tem depressão, ansiedade, né? Essas psicossomáticas, mas também o câncer. Todos eles falam que tem um grau ali de emocional, né? Quantas vezes eu fui parar no hospital com dor e tal, me sentindo muito mal, e aí vai, faz exame, revira tudo e não acha uma causa. Não tem uma causa, não tem uma infecção, não tem um problema, mas por quê? Né? E quem já passou por isso? Sabe, de fazer vários exames, fazer uma bateria de exames, fazer exame vários, e vai falar, não, tá tudo normal. O que é isso? As nossas emoções. Eu tenho uma amiga que ela foi parar no hospital com todos os sintomas de infarto. Todos os sintomas de infarto, né? O braço aqui formigando, sentindo a dor no peito. Ela falou, vou morrer. Porque ela é jovem, né? Quanto mais jovem, mais perigoso é. Porque
as veias estão bastante fortes, ainda tem bastante colágeno, então não aguenta que ele sobe e desce da pressão, né? Então, ela foi parar no hospital. E aí, quando ela foi lá examinada, fez todos os exames, não deu nada nos exames. Mas aí o médico falou pra ela, olha, isso aqui é emocional. Emocional. Então, hoje, a gente já tem, a ciência já mostra isso, né? Por isso que Jesus, ele enfatizou tanto. Nada na Bíblia, ele falou que a gente tinha que fazer tantas vezes quanto o perdoar. É 70 vezes 7, né? Então, 70 vezes 7 você precisa perdoar, por quê? Né? O estado de não perdão te gera prejuízo. É como se esvaísse, como se fosse embora a vida que há em você. Então, ele destrói eu e você quando nós nos agarramos a essa mágoa, a esse rancor, e falamos, não vou perdoar, né? Então, todos os problemas vêm, os maiores problemas nossos, ele vem desse estado de não perdão. A falta de perdão adoece a nossa alma, rouba a nossa alegria, a nossa saúde física e emocional. A falta de perdão impede o fluir de Deus na nossa vida. E o grande motivo de não sermos rápidos em perdoar é o nosso velho e conhecido orgulho, né? Por causa do orgulho é que a gente demora em perdoar. Porque a gente fica agarrado com aquele sentimento de não foi justo comigo, né? Como que a pessoa fez isso comigo, né? Então, quando a gente se apega com isso, de não perdoar, a gente tira de nós a oportunidade de sermos felizes, né? E aquela felicidade que havia dentro de nós, ela vai indo embora, igual uma torneira ligada, que vai a água da caixa todinha embora. Por quê? A gente tá apegado com não perdão. E o mais triste é que a gente impede o fluir de Deus na nossa vida por causa disso. Por quê? Né? Lá em Mateus 6, se eu não me engano, quando Jesus vai falar sobre a oração do Pai Nosso, quando ele fala assim, os discípulos falam, Jesus, ensina-nos a orar. E aí Jesus vai fazer a oração. Fala, olha, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como não é no céu. E ele fala o que, ó, perdoa-nos como temos perdoado quem nos ofendeu. Então, se eu não perdoo o meu irmão, como que Deus vai me perdoar? O nosso perdão fica retido. E nós precisamos de perdão. Porque nós também falhamos. Nós também erramos. Nós precisamos do perdão de Deus. E a gente fica preso a essa vida, né? A esse sofrimento por causa de uma decisão de não perdoar. E perdoar não é um sentimento. É uma escolha. Não é um sentimento. Eu tô sentindo que eu tenho que perdoar. É uma escolha. Tudo é escolha. Ela nos coloca na cadeira de juiz e de algoz dos outros, né? Todas as vezes em que, depois que eu tive essa clareza, todas as vezes que eu vejo, né, eu percebo que eu estou julgando alguém, de falar assim, nossa, fulano foi isso, fulano foi aquilo, eu lembro, quem foi que me colocou na cadeira de juíza? Quando Jesus fala que é pra gente, cada um que se julgue, né? Se a gente for ver lá quando Paulo fala, se nós julgássemos a nós mesmos, a gente não seria julgado. Na palavra de 1 Coríntios 11, 23, né? Quando começa ali falando sobre a ceia, ele fala, né? Que cada um de nós, cada um precisa se julgar. Não eu julgar o outro, não você me julgar. Lembra? Muitas vezes eu falo, olha, não julga. Principalmente quando eu contava coisas assim da minha infância, eu falava, olha, não julgue. Porque muitas vezes a gente faz igual. E aí Jesus fala assim, olha, por que você olha o cisco no olho do seu irmão se tem uma trave no seu? Ou seja, se tem uma enorme no seu.
né? A proporção do seu é maior do que tem no dele. Lembra que eu falei, olha, quem é a pessoa mais pecadora que tem que você conhece? A minha oração é que nós sejamos a nossa própria resposta. Tipo, eu, Monique, sou a maior pecadora que existe na minha vida, né? Por quê? Isso me tira da cadeira de juíza. Eu não sou juíza, eu também erro, né? Olha, você que está em pé, cuide. Que pensa estar em pé, cuide que não caia. Então, é todo o tempo nós nos examinando, nós nos julgando. Por que eu fiz isso? Né? Por quê? Né? Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô pensando dessa forma? A gente precisa a todo momento fazer essas perguntas para nós. É o orgulho que enche a nossa alma de amargura e a nossa boca de narrativas rancorosas como: foi a última vez que alguém me tratou assim. Nunca mais serei feito de besta. Essa pessoa para mim morreu. Não importa o que ela faça, não a perdoarei. Não quero que ela seja feliz, mas quero que ela seja feliz, mas bem longe de mim. Essas afirmações, muitas e muitas outras, são cheias de dor e demonstram com clareza a dureza do coração. Então, quando você não perdoa, você tem essa palavra, né? Essas frases. Acho que, olha, não quero ver nem pintado de ouro essa pessoa. Ela pode ser feliz, mas bem longe de mim. Então, tudo isso são narrativas. Lembra, a boca fala do que o coração tá cheio. Então, narrativas de pessoas que têm o coração rancoroso, né? Ou a dureza do coração da pessoa, né? Assim, olha, eu não quero perto de mim, não quero nem ver, né? E aí, eu lembro de um caso que a Camila contou, de uma mulher que foi traída, né? O marido dela traiu ela. E chegaram, né? Eles dois foram conversar com o Paulo e com a Camila, né? Queria conversar com eles, pedir uma orientação. E aí eles foram conversar, né? Aí falou assim, olha, ele, né? O marido falou, olha, eu traí minha esposa e todo dia ela joga isso na minha cara, todo dia tá cada dia mais insuportável e tal. E aí a Camila foi falar com a mulher. Falou, mas o que aconteceu? Falou assim, não, é porque ele me traiu. E aí eu perdoei ele. Só que todo dia eu jogo na cara dele. Todo dia eu lembro ele, eu jogo na cara dele, eu faço ele sofrer. Eu quero que ele sofra. Por quê? Né? Eu quero que ele veja, que ele sinta o que eu senti. E aí ela falou, mas você perdoou ele? Eu falei, perdoei. Só que eu quero que ele sofra. Eu falei assim, então você não perdoou. Você continuou o casamento, mas perdoar você não perdoou, não. Não, e ainda ela falou assim, olha, larga de ser boba, mulher. Porque todas as vezes que você fala disso, você tá lembrando ele da outra. Toda vez que você passa isso na cara, você lembra ele do que ele fez com a outra. Para com isso. Se você quer mesmo continuar casada, perdoa esse homem de verdade, né? Não joga na cara dele isso. Porque toda vez que você joga na cara dele, você lembra ele da outra. E ela falou, ainda falou assim, olha, eu tenho ainda muita misericórdia de Deus com você, porque com esse tanto de ódio que você tá no seu coração, já era pra você ter morrido já, né? Porque esse ódio é como se fosse um veneno que você mesma é que tá tomando. Porque não tá fazendo uma pra outra pessoa. Às vezes a pessoa nem sabe, nem percebeu que magoou você. Ou tá vivendo a vida de boinha. Quem tá magoado é você. Quem tá perdendo as forças, quem tá perdendo a alegria de viver, quem tá perdendo os sonhos, né? Quem é você, não é outra pessoa. A outra pessoa seguiu a vida, né? Então, é preciso a gente ver o que a gente fala sobre quem nos magoou. E o que é que essa pessoa tira de nós, né? Porque às vezes foi uma coisa assim, ó. Machucou meu pé. Pisou no meu pé. Não, foi nada. Tá tudo bem. Mas tá ali com o pé latejando, né? Ou às vezes a pessoa fala um A e você solta os cachorros em cima dela. Geralmente, quando você não perdoa alguém, tudo que ela faz irrita você. Tudo que ela faz tira o pior de você, né? Por quê? Porque você tá ali, sabe? Tá vermelho, tá inchado, tá dolorido. Então, qualquer toquezinho que pegar ali na sua ferida, fazer menção que vai tocar na ferida. Aí você, opa, já
Só os cachorros em cima daquela pessoa. E aí, a gente precisa, né, ver, entender que isso é falta de perdão. Eu quero que você lembre que o orgulho é o próprio Satanás. E o maior plano dele sempre vai ser afastá-la de Deus e dos planos de Deus para sua vida. Quando você não perdoa, está desobedecendo a Deus e agradando o inferno. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a pedir que Deus nos perdoe da mesma maneira em que nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Será que você que já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar nisso? Você já tinha pensado sobre isso? É forte, não é forte? É forte. Não sei quanto a você, mas eu sigo precisando do perdão de Deus na minha vida. Todos os dias eu preciso do perdão de Deus na minha vida. E aí, a oração de Jesus ensina assim, olha, que o Senhor me perdoe na medida que eu tenho perdoado. E se, pergunto para mim e para você, se o perdão de Deus for na medida do que nós temos perdoado, será que nós fomos perdoados? Nós seremos perdoados? Nem? Nós precisamos desse perdão. E para acessá-lo, a gente vai precisar perdoar a quem nos ofendeu. É muito comum pessoas me procurarem falando que sofreram abuso na infância e que não conseguem perdoar quem as machucou. São nítidos os prejuízos em várias áreas da sua vida, causadas por essa dor, por essa falta de perdão. Elas seguem presas ao abusador e sempre encontram alguma maneira de se punir, fazendo escolhas erradas e se conectar com pessoas que as façam sofrer novamente. Do mesmo modo, observamos esses mesmos prejuízos na vida de muitas pessoas que foram traídas em seus relacionamentos conjugais e hoje afirmam tentar por diversas vezes perdoar, mas não conseguem. Levam uma vida que vai de dor em dor, de derrota em derrota. Então, quando você não perdoa a pessoa, é como se tivesse um elástico na sua mão que ligasse você àquela pessoa. Então, toda vez que eu tento ir pra frente, a resistência do elástico me leva pra trás, né? E aí, quando eu não perdoo, eu tô ligada aqui com essa pessoa. E eu vivo assim, ó, nessa guerra. Quero ir pra frente e o elástico quer me trazer pra trás. Eu vou pra frente e vai me trazer pra trás. E o que acontece? A pessoa que não perdoa, o que ela começa a fazer? Ela começa a se conectar com pessoas iguais àquelas que machucou ela. Então, são pessoas que vão continuar traindo essa pessoa. Pessoas que vão tratar mal essa pessoa, né? Que vão abusar dessa pessoa em algum sentido. Por quê? Porque ela tá ligada, né? O elástico liga aquela pessoa. Então, você sempre vai arrumar coisas para se sabotar. Isso é inconsciente. Isso é inconsciente. Quem nunca viu uma moça linda, né? Parece uma princesa, mas que só se relaciona com homem ruim, né? Que só se relaciona com homem que trata mal ela, que grita com ela, que trai ela. Por quê? Né? Porque ela tá ligada a alguém que fez isso com ela no passado e ela não conseguiu perdoar. E muitas vezes é o pai. Muitas vezes é o pai. Muitas vezes é o pai. Por quê? Eu lembro de uma história de uma moça que ela... Pastora Tânia Teresa também passou por isso, né? Se vocês procurarem sobre ela, o testemunho dela, vocês vão ver, né? E isso acontece muito e muitas vezes a gente não percebe. E o que acontece? O pai dela era um homem promíscuo, tinha muitas mulheres, né? Vivia em casa de prostituição. E aí o que acontece? Quando ela ficou maiorzinha, o que ela falava pra ela? Eu vou ser prostituta, porque aí o meu pai vai me amar. E aí ela queria estar nesses lugares, porque aí o pai dela ia amá-la. Se eu não tô enganada, a pastora Sandra também falava isso pra si. E às vezes você não tem essa clareza assim, ó, não, eu vou fazer isso. Mas
Quantas jovens eu vejo usando roupas curtas, né, para mostrar o seu peito, para mostrar o bumbum. Por quê? Porque não teve o pai, né? E muitas vezes esse pai foi embora por causa de outra mulher. E aí ela começa a se vestir dessa forma para chamar a atenção de homens. Mas ela vai atrair para a vida dela quem? Homens iguais ao pai, que vai continuar a fazer ela sofrendo, né? Então, isso é a falta de não perdão. A falta de perdão, o estado de não perdão. Né? É isso, te amarra aquela pessoa que foi embora, que te abandonou, que te rejeitou, que te traiu, né? Então, veja o quantos prejuízos eu e você temos na vida por causa de não perdoar. Quantos prejuízos, né? Quanto sofrimento por causa disso. Para ajudar você, eu vou mencionar algumas características do perdão e do não perdão. Assim como com muita verdade e humildade, pode examinar seu coração e seus sentimentos e tomar a decisão certa para se libertar do que tem te aprisionado na vida. Aprisionado sua vida aos problemas e ciclos de dificuldade. Lembra que quando lá no comecinho eu falava para Deus, Deus, por que eu não rompo nessa área? Por que eu não consigo romper aqui? E o Senhor foi me mostrando, até o momento em que eu vi que eu não tinha perdoado 2 pessoas. 2 pessoas eu ainda guardava mágoa no coração, né? E uma delas foi o meu pai, lembra? Porque eu me senti abandonada. E não é, às vezes, não é nem algo que aconteceu de fato, mas é como você percebeu, lembra? Tudo é o sentido que nós damos ao que nos acontece, né? Então, meu pai não foi casado com a minha mãe. Quando eu fiz 5 anos, minha mãe me trouxe para São Paulo e eu perdi o vínculo com meu pai, né? A gente já não ligava, não via, né? Raramente eu falava com ele. Eu só o via quando eu ia para Bahia e a gente passava uns dias lá em Porto Seguro, que é onde ele mora. Então, aquilo para mim foi um abandono, né? Eu percebi como abandono, de não ter meu pai para me proteger, né? Quantas crianças que crescem sem o pai, e aí outro dia eu conversava com uma amiga, e ela falava assim, Monique, eu não tinha esse pensamento de ter sido abandonada, mas eu pensava assim, se meu pai estivesse aqui, isso não acontecia comigo, né? E o pai dela ele morreu, né? Ele era policial e morreu quando ela era novinha. Então, às vezes, pode ser a pessoa morreu, mas às vezes a pessoa estava viva, mas emocionalmente você não estava mais ligada a ela. Então, assim, não fisicamente, né? Às vezes até o pai ou a mãe estava dentro de casa, mas o filho não tinha atenção. Então isso gera, lembra quando a gente viu lá das memórias de passado, das memórias de dor? Lá no comecinho a gente falou sobre isso. Então, é a forma como você viu, a forma como que você se sentiu, né? E até mesmo essas, né, sendo que aconteceu de fato ou não tenha acontecido, isso fez, quando a gente não perdoa, isso traz muito prejuízo para nossa vida. Então, aqui ela vai começar a falar as coisas, né? Para você ver, né, o que é o que não é, para você examinar o seu coração, né? E se vier alguém na sua cabeça aí, na sua memória, no seu coração, anota, né, o nome dessa pessoa que você ainda precisa perdoar. A primeira coisa que precisamos saber sobre o perdão é que ele é para você, para a sua cura, e não para a pessoa que o feriu. O perdão é uma escolha, uma decisão e um processo, e não um acontecimento. Ele é uma habilidade que pode treinar. Quando você perdoa, melhora a sua saúde física e emocional e assume o controle dos seus pensamentos. Deixa de ser uma vítima sofredora e se coloca como um herói e aprendiz da vida. Para perdoar, o primeiro passo é ter coragem de olhar para dentro da sua alma
e perceber os sentimentos, as suas dores e responsabilizar-se por eles. O perdão nos habilita a viver uma restituição do que nos foi roubado. Então, primeira coisa para saber é que o maior beneficiado do perdão não é a pessoa que você perdoou, é você mesmo. Porque pensa, o não perdão é como uma veia que tá sendo ali cheia de gordura. Sabe quando mais uma gordurinha vai explodir? E aí você vai ter um infarto? Então, ó, é assim, ó. Esse daqui é como o não perdão. Essa gordurinha que vai ficando aqui no vaso sanguíneo seu. E aí, ó, numa gordurinha mais aqui, esse é o estado de quem não perdoa. Então, passo de ter um infarto, né? É uma comparação pra você ver, tá? Ele te aprisiona. O sangue não corre. E aí, se o sangue não corre, o que pode acontecer? A vida vai se esvaindo. Então, o perdão vai desobstruir, nessa comparação, o teu vaso sanguíneo. Não é o da pessoa. É pra você. Porque é você que tá com o fluir de Deus retido na sua vida. Porque você que tá com mágoa no coração. Então, o primeiro passo é pra isso. É saber que o perdão é uma escolha. Não é um sentimento, não é um acontecimento assim, pá, não, eu te perdoo e acabou. Não, é um processo. É um processo. Quem já assistiu A Cabana, e se você não assistiu, eu recomendo que você assista, né? Lá tem uma parte que fala sobre perdão. E aí, o moço lá, o protagonista, que agora eu esqueci o nome, ele fica toda hora falando, eu te perdoo, né? Eu te perdoo. Não é um dia só. Não é um momento, só naquele momento ali que fala, olha, você precisa perdoar, né? Porque isso tá minando sua energia, sua vida, né? Tá se esvaindo como num ralo. Porque você tá ligado a esse estado de não perdão. E quando você precisa, primeiro passo é o quê? Olhar com coragem para dentro do seu coração. Examinar, esquadrinhar o seu coração. E perceber os seus sentimentos, as suas dores, os seus pensamentos e se responsabilizar por eles. Né? Não é o que o outro fez, mas é o sentido que eu dei porque o outro fez. E aí, o perdão, ele vai fazer o quê? Ele vai habilitar você para viver uma restituição do que foi roubado. Né? A alegria que foi roubado, a disposição de viver, os sonhos, tudo aquilo que foi roubado de você. Nesse momento do perdão, você é autorizado, né? Volta, é restituído isso para você. Agora, eu quero falar para você sobre o que o perdão não é. Saiba que perdoar não é esquecer o que fizeram com você, né? Se você é uma pessoa saudável, que tem a mente saudável, você não vai esquecer, não é amnésia. Né? Ah, não lembro o que fizeram comigo. Não, você lembra. Só que é olhar para aquilo e não sentir mágoa, não sentir dor. Afinal de contas, você tem uma mente saudável e memórias não se perdem com facilidade. Perdoar não tem nada a ver com negar a falha ou diminuir o peso do erro cometido. Muito menos esquecer a dor, que é como um passe de mágica, né? Então, perdoar não é isso. Não é diminuir a falha do outro, né? Não é dizer que ele não errou. Não é diminuir o peso do erro que ele cometeu. Nem esquecer da dor. Você vai lembrar da dor que aquilo te causou, né? Porque não é um passe de mágica, né? Assim, perdoei, pá, acabou, não lembro mais. Lembra. Você vai lembrar. Não é nada disso. Perdoar não é nada disso. Muito menos esquecer. Mas
Não perdoar é o seu ego lutando para manter você presa ao orgulho. Então, não é nada daquilo, não perdoar. Mas não perdoar é o seu ego lutando para manter você preso no orgulho e continuar trazendo sofrimento para sua vida. Então, quando você não perdoa, é o seu ego ali. Não perdoa não. Ele que tem que me pedir perdão. Não, você não vai perdoar. Não, ele precisa sofrer. Não. É o seu ego que tá fazendo o quê? Lutando com você para deixar você preso nessa dor, nesse sofrimento. Lembra que o inimigo veio para quê? Para roubar, matar, destruir. É isso que ele quer fazer. Ele se veste com a capinha assim, não, vem que eu vou cuidar de você. Eu cuido de você, né? Só que o que o orgulho quer é destruir você. Lembra, o orgulhoso, o orgulho precede a queda. Lembra? O orgulho precede a queda. Então, ele vem pra quê? Pra tentar roubar, matar e destruir. Destruir o quê, Monique? Destruir sua vida, sua alegria, suas finanças, seu casamento, seus filhos, seus parentes, sua vida social. Vem pra destruir tudo. Ele vai corroendo a sua vida, né? Então, eu e você precisamos entender, né? Não é nada disso. Mas, se eu escolher não perdoar, o meu ego tá lutando e vencendo. E lembra, Deus resiste aos orgulhosos. Né? Te livra. Abre mão dessa dor. Abre mão. Quando não perdoamos, vivemos o resto da vida vivendo a mesma dor. Lembra, você fica preso naquele ciclo, vivendo. Muda de marido, mas o problema vem atrás. Né? Muda de cidade e o problema vem atrás. Eu lembro que quando a mãe morreu, teve uma época que a gente ajeitou, ajeitei tudo pra ir embora. Vamos embora, amor? Vamos embora. Aí arrumei tudo pra gente ir. Porque eu acreditava que mudando de cidade, mudando de casa, mudando de país, se fosse possível, a dor que tinha dentro de mim, ela ia passar. Mas não foi isso que passou. E assim, a dor, eu lembro da dor. Eu lembro de tudo que aconteceu. Mas hoje eu consigo conversar, falar, sem sentir aquela dor no meu coração. Né? Porque isso só veio depois do perdão. E não foi de um dia pro outro. Demorou um tempinho. Foi um tempinho. Mas Deus é paciente comigo e com você, lembra? Ele é paciente comigo e com você. E aí, depois eu fui lá no método CIS, eu fui entender que eu também tinha perdoado meu pai. Né? E eu precisava perdoá-lo. E o que eu sentia? Eu sempre me sentia abandonada. Ai, meu Deus. A vítima sofredora, que é a vida de mim. Todo dia eu tento matar ela. Todo dia é uma guerra. Mas o que acontecia? Eu me sentia abandonada. Né? E aí eu falei, não, eu tô entendendo, eu preciso perdoar o meu pai. E aí, eu perdoei. Perdoei meu pai. Foi uma coisa linda que eu vivi. Né? Consegui perdoá-lo, consegui falar com ele, pedir perdão pra ele. Né? Eu recebi uma mensagem que eu fiquei tão feliz, porque era assim, ó, ele falou assim, filha, você não precisa me pedir perdão, porque foi a distância que nos separou. Mas você não lembra que você era muito pequena. Quando você morava aqui, eu pegava você no final de semana, eu dava banho em você, colocava a roupa que a minha mãe tinha feito pra você e a gente ia tomar sorvete. Né? Aquilo pode pra alguém parecer não, simples, mas pra mim eu entendi o quê? Era a forma que ele tinha de me amar. Era a forma que ele tinha de me amar. E o quanto que eu perdi nesses quase 30 anos sofrendo, porque o orgulho que tinha em mim não se dobrava um pouquinho para fazer uma ligação, né? Pra, na medida que dava, amar ele de longe. Tanto que aos 12 anos, lembra, eu parei de esperar por ele. Por mim, eu lembrei lá, no dia em que eu matei emocionalmente ele. Eu não vou esperar mais o meu pai, né? Coisa que, se eu tivesse um pouquinho de humildade no meio do caminho, quantas oportunidades que eu tive. Mas eu tinha colocado tudo debaixo do tapete. Só que aquilo tava o quê? Minando a minha energia. Minando os meus sonhos. Porque foi uma hora que eu olhei pra mim, eu só tinha roupa preta.
Eu vivia como se estivesse de luto o tempo todo, né? E cadê a energia que eu precisava para fazer os projetos que eu tinha? Para construir a vida linda que eu queria? Como? Se a minha energia estava indo embora por causa de um não perdão, né? E a outra pessoa que eu não tinha perdoado era eu mesma, que lá no dia de falar sobre isso eu vou falar, né? Então, eram duas pessoas que eu não tinha conseguido perdoar. E aí, minha vida estava amarrada. Por isso. Né? Depois que eu consegui alcançar esse perdão, uau, quanta coisa já mudou. Quanta coisa já mudou na minha vida. Porque é rápido, mudanças acontecem rápido. Mudanças acontecem rápido. E aí, pra continuar aqui, ela fala assim, ó, a pessoa que foi abusada, quando não perdoa, sempre criará uma situação para se sentir como se sentia quando era abusada. Por outro lado, quando perdoamos, quebramos as amarras que nos mantêm presos a pessoas que nos machucam. E assim também podemos seguir a nossa jornada. Então aqui, por isso que eu tava falando e voei, né, que eu sou assim. A pessoa quando foi abusada, ela dá um jeito de criar situações pra se sentir da mesma forma, lembra? Por causa dos vícios emocionais. E aí, tudo que me acontecia, eu levava pro lado de que eu tava sendo abandonada. Eu fui abandonada por fulano, por fulano, por fulano. Fulano me abandonou. Era o sentido que eu dava para que eu sentisse aquilo. Né? Eu criava a situação mesmo para a pessoa ir embora. Né? Tinha uma determinada situação que eu falei, pra que eu vou dedicar tempo que daqui a pouco ela vai embora? Olha só. Coisa que acontece assim que a gente nem se dá conta. Por isso que a gente tem que todo dia, ó, ligar o botão da consciência. Ligar o botão da consciência, né? Então, quem hoje, na sua vida, tem tirado de você seus piores comportamentos? Sabe aquela pessoa que ela fala um A e você já solta os cachorros em cima dela? Né? Que pra todo mundo você trata bem, mas ela você não consegue tratar bem. Ela só tem o pior de você. Quem é essa pessoa? E por que que isso acontece? Por que que ela tira o pior de você? Ela fez algo pra você? Ela te lembra alguém? Né? E aí, quando te lembra alguém, eu lembro que eu tinha parecia um caranguejo, um siri na lata, fazendo barulho dentro de mim, quando o meu pastor me falava algumas coisas que eu não concordava. Mas pela conhecimento da palavra, da autoridade, eu fazia, mesmo sem querer. Eu fazia. Só que aí que eu percebi, tinha alguma coisa errada. Eu falei, Deus, o que tá acontecendo? Por que eu sinto isso? E aí eu fui perceber que, né, a mágoa que eu tinha do meu pai, toda pessoa que tinha essa aparência de autoridade sobre mim, masculina, nossa, era terrível pra mim, porque me lembrava, e eu não tinha essa consciência, né? Tanto que depois eu cheguei, falei com meu pai, com meu pastor, pedi perdão pra ele, né? E ele falou, olha, que bom que você percebeu isso, né? Eu fico muito feliz que você tenha conseguido perdoar o seu pai. Por quê? Né? Porque eu vi ali o quanto que havia de dor, de rancor na minha vida. E o quanto que isso interferia em tantas outras áreas da minha vida. Porque eu estava amarrada no elástico que me levava para aquele lugar de dor. Mas eu cheguei num momento da minha vida que eu falei, eu não aceito mais isso. Eu quero romper nessa área, o que é que eu preciso fazer? E aí Deus é tão misericordioso, que Ele vai mostrando para você o que é que você precisa ainda mudar em você. Quem é que você precisa perdoar? Por isso que eu te digo, quem é hoje que tira o pior de você? Certamente existe alguma coisa ali que você precisa examinar e você precisa ver o que é. Quais dores e feridas em você são aprisionadas por essa pessoa, né? Qual é a dor? Qual é a ferida em você que tá ligando você com essa pessoa? Qual é a dor? Né? Qual que é a dor? Né? E aí, ó, eu separei aqui na minha apostila do CIS 6 padrões que destroem, né? O ressentimento. O ressentimento é você ficar lembrando, é igual aquela mulher
todo dia jogava na cara do homem que ele tinha traído ela. Não, porque você precisa sentir a dor. Ou até mesmo eu mesma sentindo, lembrando, e fica passando aquele filme na cabeça, como aquela pessoa falou, como aquela pessoa disse, né? Ficar sentindo de novo aquilo, né? Isso é o que? É mágoa guardada. É mágoa guardada, né? E a mágoa vem do quê? De uma ferida aberta. Se a mágoa, se a dor ainda tem ferida aberta. E lembra? Se a ferida tá aberta e você não cuidar dessa ferida, essa ferida vai fazendo o quê no seu corpo? Ela vai começar a infeccionar, ela vai começar a ficar ruim, sair pus, né? E quem sabe, né? Você vai poder precisar amputar o braço por causa que aquela ferida tá no braço. Assim também é na nossa alma. Nessa nossa alma, se você existe essa ferida aberta e você não cuidar dela, ela vai apodrecer. Né? E lembra quantos prejuízos eu e você temos na vida por causa de não perdoar alguém, por causa de carregar essa mágoa, esse ressentimento. Uma outra culpa também é um padrão que destrói a nossa vida, né? E a culpa é o que? É a raiva de si mesmo, né? É não se perdoar por um erro que você fez, algo que você fez. E no dia que for falar sobre perdoar a si mesmo, vou falar mais coisas sobre o que eu vi de mim, sobre a minha jornada. E o sentimento de raiva. A raiva é o quê? É o estado de não perdão a alguém. Sentir raiva daquela pessoa, né? É o estado de não perdoar, né? É a indiferença. Indiferença também é um padrão que destrói. Por quê? Deixa eu seguir minha vida. Lembra que eu falei lá? Falei, não vou esperar mais por ele. Eu vou ver minha vida. Como se ele não existisse. Tanto isso foi forte que quando a mãe faleceu, eu falei pro meu marido, eu falei, amor, agora eu sou órfã de pai e mãe. Porque eu já não tinha meu pai. Agora não tenho minha mãe. Só que meu pai tá vivo até hoje. Até hoje. Né? E aí, eu só vou lembrar, eu tenho um pai. Não é assim, continua a vida. Eu tenho um pai. E o ódio é o quê? É uma raiva sem intenção de perdoar. É aquela pessoa que você fala, nem pintado de ouro. Eu quero longe de mim, né? Aquele sentimento ruim, pesado. Isso é o quê? É uma raiva sem intenção de perdoar. Só que todos esses padrões aqui que eu falei são que estão ligados a não perdoar. E acredite, o maior prejudicado é você. Prejudicado porque você se sabota, prejudicado porque você que tá sem alegria, você que tá sem energia, você não consegue cuidar de você, não consegue cuidar da sua família, não consegue cuidar de quem ficou com você. Por quê? Porque você tá ligado a esse sentimento que tá tirando sua energia, sua vida. Tá indo pelo ralo, literalmente pelo ralo, porque você não perdoa essa pessoa. Então eu te pergunto de novo, quem é a pessoa que tem tirado aí o pior de você? E aí eu sugiro mais uma vez você leia o livro A Isca de Satanás, de John Bevere. E se você não lê, assiste a série do YouTube. Eu acho que tá listada na descrição dos vídeos do devocional. Eu não tô lembrada, mas hoje eu vou checar. Então, assista, porque você vai ver lá, você vai ter clareza do que é ofensa, do que acontece quando você não perdoa. E olha, foi libertador pra mim, foi muito forte pra mim, porque eu consegui ver, eu consegui entender muitas coisas que a gente não tinha entendido, que eu não tinha entendido da forma que eu deveria, né? Então, vale muito, muito se dedicar o seu tempo pra poder ver. E vai ler, vai ouvindo enquanto você lava a louça, enquanto você lava a roupa, você faz alguma coisa que você dirige. Vai ouvindo, né? E aí, você hoje, qual que é o nosso... Eu acho que eu tinha alguma coisa pra falar, mas eu esqueci.
Mas eu olhei aqui na apostila e eu lembro que eu escrevi assim lá no CIS, ó. Quando você perdoa, altera todas as suas crenças. Lembra que as crenças estão ligadas ao que a gente acredita, o que a gente vai poder viver nas nossas vidas? Então, o perdão é tão poderoso, né, que te liberta. Pra mim, esse último CIS que eu fiz foi... A palavra que define foi isso, foi libertação. Foi porque quando eu senti no meu corpo, vocês não têm noção, que maldições estavam sendo quebradas ali naquele momento. Eu falei, agora, hoje eu fui liberta. Hoje eu fui liberta. Fui liberta de um cativeiro que eu mesma tinha me colocado, né? É como a falta de não perdão é como se fosse uma gaiola que você tem a chave. E aí você se prendeu dentro dela. Mas você tem a chave. Que quando você escolher perdoar, você vai abrir essa porta. E você vai poder sair de dentro para poder voar. Né? Então, muitas vezes, o que está impedindo o meu voo e o seu voo na vida, o meu romper na vida, é a falta de perdão para alguém que nos machucou, que nos feriu lá no passado. Seja esse passado distante ou próximo. Né? Porque o que eu vejo, né, hoje, nessa jornada que eu já tô há um tempo, eu vejo que eu fui perdoando os mais próximos no tempo, entende? O que foi que aconteceu por último agora? Penúltimo, antepenúltimo, assim, regredindo. Até o momento em que eu precisei lá atrás, há mais de 25 anos atrás, para eu ver o momento em que eu fiquei presa. O momento em que eu peguei a portinha da gaiola, entrei dentro, fechei e escondi a chave. Né? Precisei ver qual foi esse momento. Para quê? Para que eu pudesse ser livre. Né? Então, o convite que eu tenho para você hoje é: veja, se perceba, você tá na gaiola? Você tá na gaiola? Presa ao não perdão? Presa à mágoa, ao rancor, ao ódio, à culpa, à indiferença, ao ressentimento? Você tá presa nisso? Quem foi que fez algo pra você que você tomou a decisão de entrar dentro desse lugar? Né? E aí, hoje você tem a escolha. Porque se você está neste lugar e hoje você caiu essa ficha, hoje você lembrou do que aconteceu, de quem te feriu. Se isso aconteceu, se você chegou nesse lugar, nessa consciência hoje e se percebeu dentro dessa gaiola, lembra que você tem a chave na sua mão. Você pode abrir essa gaiola. E você vai abrir isso quando? Quando você escolher perdoar essa pessoa. E aí lá no livro, lembrei que eu ia falar. Lá no livro, ele fala assim, olha, você vai escolhendo. Eu escolho perdoar, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. E aí você começa a orar por essa pessoa, pedindo bênçãos a Deus para essa pessoa que te magoou, e como se fosse para você. Nesse momento você conseguiu perdoar de fato, né? Porque orar pelo seu amigo, orar por quem te cuida bem, orar por quem te ama e comunica amor para você, é fácil. É fácil. Mas Jesus fala assim, ó, ora e abençoa os teus inimigos. Ora por eles. E na hora que você chega nesse lugar, é tão poderoso. Tão poderoso. Hoje eu te faço esse convite. E aí o exercício é o quê? É você escrever quem são as pessoas, né? O que ela fez? Foi palavras de acusação? Foi crítica? Foi acusação? E coloque uma nota de 0 a 10. Quanto que isso ainda dói em você? Quanto? E aí o exercício é o quê? Você, pelos próximos 40 dias, orar por essas pessoas. Por ela ou por essas. Orar por elas. E você vai ver quão poderoso que é isso. Põe o celular para despertar. Orar pelos que me ofenderam. Pega a listinha e vai orando um por um. Acredita que você vai ser tão sarado,
E essa ferida, ela não vai mais doer. Ela não vai mais doer. É poderoso fazer isso. É muito poderoso. Muito, muito, muito poderoso. Então, esse é o meu convite pra você. Hoje o meu convite é pra você escolher sair dessa gaiola. Sair desse lugar que te aprisiona. Quando você decide perdoar, descobre imediatamente que o passado de dor não terá mais poder sobre a sua vida. Então, quando você perdoar, você vai descobrir que o que passou não te define. O que passou não define a sua história, o seu futuro. Mas agora você está o quê? Está liberado, né? O fluir de Deus na sua vida. E se você falar, Monique, mas eu já, mesmo assim, mesmo isso, eu já sou abençoada, imagine o quanto que Deus vai fazer na sua vida. Vai autorizar a fazer na sua vida quando você perdoar. É lindo trabalhar de Deus. Deus é bom. E é isso que Ele quer pra mim e pra você. Por isso que Ele falou, olha, 70 vezes 7. Ele não queria que eu e você ficássemos magoados, tá? E a gente vai fazer a nossa oração pra gente terminar. O louvor de hoje é o Aquieta a Minha Alma. Eu ia pôr, mas não vai dar tempo. Então eu vou só orar, tá bom? Porque hoje nós falamos bastante. Deus amado, Pai, eu agradeço por Tua fidelidade em nossa vida. Agradeço pelo Teu perdão sobre as nossas iniquidades. E por teres dado a possibilidade de nos tornarmos Teu Filho. Derrama, Senhor, sobre mim uma graça, sobre nós, Pai, uma graça de humildade. A humildade que esvazia o nosso ego, que nos enche do Teu amor por nós e pelos nossos próximos. Torna-nos alguém que exerce empatia e misericórdia com as pessoas que sofrem e usa-nos, Deus, como uma fonte de amor e de transformação para essas vidas. Dá-nos um coração igual ao Teu, meu Pai. Coração disposto a Te obedecer, a amar e perdoar ao nosso irmão. Eu Te peço que guies a nossa decisão de perdoar e que cure todas as feridas que existem na nossa alma. E Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, um abraço de 40 segundos. Um abraço forte. Muito forte. Sinta-te abraçada aí. Um beijo no seu coração. Eu amo você. Deus mais ainda. E amanhã a gente se vê aqui às 7 horas da manhã, tá bom? A gente vai continuar falando sobre perdão. Deus abençoe.